Bom, não é propriamente uma proposta, isto foi uma espécie de uma reunião exploratória, aliás, esse é o primeiro aspecto negativo a indicar. É que nós estávamos à espera de conhecer uma proposta de alteração ao diploma de concursos e isso não sucedeu. Foi projetado mais uma vez um slide sobre um conjunto de princípios, de intenções que o Governo pretende levar à prática no diploma de concursos. E, portanto, estamos aqui, mais uma vez, perante uma situação de prolongamento no tempo da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Esta não é propriamente, é uma matéria subsidiária, tem apenas a ver com a questão dos concursos, mesmo dentro da matéria que estamos a tratar, as habilitações para a docência, a seleção e o recrutamento, apenas trata do diploma para concursos. O que é que foi ali colocado? Que nós passaríamos a ter, e há algumas alterações relativamente àquilo que foi apresentado no dia 25 de março, portanto, nós passaríamos a ter dois tipos de concursos. Um para as necessidades permanentes e onde concorrem os professores do quadro e os professores contratados que pretendem vincular a um lugar de quadro e, portanto, a vinculação será apenas possível neste sistema, neste procedimento concursal, como continua a chamar o Ministério da Educação, e que será feito antes do arranque do ano letivo. Depois existirá um outro procedimento portanto, para colocação contínua dos docentes contratados, que depois, com o correr da reunião, fomos percebendo que é uma espécie de contratação de escola. No fundo, o que acaba são as reservas de recrutamento e é a contratação de escola que passa a ser feita num mecanismo dinâmico, diz o Ministro, diário. Portanto, atualmente são as reservas de recrutamento funcionam 2 vezes por semana, depois passará a ser diário e os candidatos verão quais são as vagas que existem em cada momento e clicarão nessa vaga e serão ordenados de acordo e serão colocados de acordo com a sua ordenação. O sistema, em termos teóricos, pode, enfim, não levanta nenhuma questão de maior, no entanto, do ponto de vista da operacionalização, parece-nos ainda um pouco estranho, digamos assim, como é que isto vai funcionar no terreno. No caso do concurso, particularmente, o que é que acontece aos professores do quadro? Aí as dúvidas ainda são maiores, porque nós, se olharmos todos os anos na atual mobilidade interna, há cerca de uns anos mais, outros anos menos, mas há mais de 20.000 candidatos à mobilidade interna. E quando ela é feita, há 16, 17, 18 mil que são colocados. Portanto, há ainda um número significativo de professores do quadro de agrupamento que não têm lugar na sua escola, não têm serviço para lhe ser distribuído, e professores do quadro de zona pedagógica que não têm colocação nesse momento. O que é que acontece a esses professores? Foi a questão que nós colocamos. Diz o Ministro que, como espera uma otimização do sistema com a tecnologia, com a inteligência artificial, que vai ser possível reduzir esse número de docentes não colocados, porque o cálculo das vagas vai ser mais apurado e mais aperfeiçoado. No entanto, nós olhando para aquele que tem sido o passado recente, não percebemos ainda muito bem como é que isto vai funcionar. Naturalmente, não deixaremos de nos pronunciar quando recebermos este documento e mais ainda depois quando tomarmos conhecimento do articulado da lei. Mas a questão central que nós colocamos no final da reunião tem a ver com o seguinte: mais uma vez, e à semelhança do que já aconteceu nas reuniões com os diretores, aparece a expressão mapas de pessoal de escola. Ora, os mapas de pessoal de escola e não os quadros de escola, zona pedagógica, que são a atual, referência que é usada no Estatuto da Carreira Docente, são uma coisa completamente diferente. Os mapas de pessoal que estão identificados na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, por exemplo,
permitem que possa ser extinto um posto de trabalho quando existir uma reorganização do serviço. São mapas anuais que dependem do orçamento, portanto é isso que lá está estabelecido, ao passo que o quadro de pessoal docente, mesmo quando se chega à conclusão que há uma vaga negativa, na prática essa vaga extingue quando vagar, ou seja, esse lugar deixa de existir no momento em que aquele professor for colocado num outro concurso. O Ministro diz que são meras questões, são palavras. Pois, mas as palavras é o que nós escrevemos nas leis. E se o Estatuto da Carreira Docente não tiver a referência, quadros de pessoal docente, se isso não for mantido, como sucede no que até ao momento aconteceu, se o diploma de concursos for vago relativamente a esta matéria, do ponto de vista legal, o que se aplica, e se não for este governo há de ser um outro, é o que está na lei. E o que está na lei é o que consta da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. É que são mapas de pessoal. E isto altera completamente a situação e, naturalmente, isso a FENPROF não vai permitir. Portanto, alguma palavra do Ministro por parte do processo que estou a fazer lá fora? Não, absolutamente nenhuma. Portanto, eu atrevo-me a dizer, não houve. A resposta objetiva é esta, não houve palavra nenhuma e nós dizemos, e nada a dizer relativamente a isso, porque estamos a exercer um direito que nos está consagrado, convocámos um plenário e o que aqui estamos a dizer, vamos daqui a pouco dizer aos nossos colegas, estamos preocupados com a morosidade do processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, o processo negocial é outra coisa, a FENPROF está lá de pleno direito, representa 50 mil professores, por exemplo, se colocasse sequer a questão da FENPROF ser impedida de participar, eram 50 mil professores ou a 50 mil professores que estava a ser negado o direito de representação e mais do que isso, era a milhares, melhor dizendo, a milhares de professores que participaram connosco na construção das nossas propostas que estava a ser negado o direito de representação. Portanto, a democracia funcionou e é bom que assim seja. Sobre as propostas para o concurso, houve algum calendário para quando é que é suposto entrar em vigor? O que nós sabemos é que este concurso estas regras aplicar-se-ão não no concurso do próximo ano letivo, mas a intenção é em 27, 28. E, portanto, na próxima segunda-feira teremos novamente uma reunião aqui, ficaremos a conhecer o articulado nesse momento, esperámos nós, não é? Hoje também estávamos à espera de conhecer a proposta e olhámos para um PowerPoint, ainda bem que viemos munidos de óculos e hoje já podemos. Outro dia foi mais complicado, ficámos ao fundo da sala, já somos um bocado pitosgas, precisámos de óculos e foi complicado acompanhar aquilo. Hoje viemos preparados, todos nós trouxemos óculos e, portanto, mas não há documentos escritos. Vai-nos chegar um documento escrito, mas atenção, não é um articulado, é um PowerPoint que tem princípios, intenções, portanto são meia dúzia de folhas e não estou e devem ser mesmo meia dúzia, são 5, 6, 7, eu não as contei, mas não andarão muito longe disso. O articulado, que será, no fundo, as alterações que serão introduzidas ao diploma dos concursos, esse só o conheceremos na próxima reunião. Temos a grande dúvida aqui é o que vai acontecer à modalidade interna, se mantém ou não. O Ministro o que disse foi que se verificar que a tal otimização que as máquinas nos vão permitir em eliminar o número de não convocados, se isso não acontecer, se o sistema não conseguir colocar todos os candidatos à mobilidade interna na mobilidade interna, admitem mantê-la, não é, para poder colocar esses professores, porque estamos a falar de necessidades residuais. Imagine, e todos os anos tem acontecido isto. Há, por exemplo, um conjunto de professores de quadro de zona pedagógica, de vários grupos, que ficam sem colocação. Esses professores têm que ser colocados. Pronto, e o Ministro admitiu que provisoriamente poderão manter essa situação, mas que acreditam que com o apuro da máquina, ou que o apuro que a máquina trará à colocação
dos professores, isso vai levar ao desaparecimento e a tornar obsoleta a necessidade de colocar pós-mobilidade interna os professores da mobilidade Ou interna. seja, no limite, um dia todos os professores vão vincular em quadros de escola. Não necessariamente, Porque há o primeiro procedimento. porque no primeiro procedimento, e isso foi garantido que os professores de quadro de escola vão poder concorrer para mudar de escola e os professores de quadro de zona vão concorrer nessa mobilidade interna. O que o Ministro entende é que a dada altura vai ser possível garantir que na mobilidade interna não haja não colocados.